Quando a gente socializa, ele tem uma base muito boa, ele tem muita habilidade social, ele tem um repertório de comportamentos muito mais vasto, ele pode agir de outras maneiras ao invés de só olhar tudo como se tudo fosse inimigo dele. Mas isso não é fixo, não é uma garantia de que para sempre ele vai ser assim. Eu fiz tudo certinho, socializei meu filhote, mas depois que meu cachorro ficou adulto, ele ficou reativo. Ontem a gente estava conversando aqui nos stories sobre não focar em treinar comando com os filhotes e uma pessoa mandou esse questionamento super interessante. Para vocês entenderem, vamos pensar no animal na natureza. Então, um bebê elefante. O bebê elefante, quando ele é bem novinho, ele fica acompanhando a mãe e a mãe vai mostrando para ele, fala, olha, esse aqui é do nosso grupo, esse aqui é da nossa manada, ele é amigo, ele é legal. Aquele lá é o rinoceronte, você tem que tomar cuidado, ó, às vezes ele vem pra perto, a gente sai de perto, ou a gente briga com ele. Esse aqui é comida, aquele ali é um passarinho que tanto faz. E o bebê elefante vai aprendendo o que é legal, o que ele tem que temer, o que é inimigo, e vai aprendendo a lidar com o mundo, porque ele é muito curioso, ele não tem medo das coisas, ele quer explorar, e a mãe tá sempre ali perto, mostrando e ensinando ele a lidar com todos os estímulos, mostrando o que é legal e o que não é, incentivando ele a explorar um pouco o mundo. Passando esse período, ele precisa começar a ter mais medo das coisas, porque ele vai começar a ser mais independente e a mãe não vai estar do lado o tempo inteiro mostrando para ele o que pode, o que não pode, não se arrisque. Para a natureza, depois dessa fase de jovem, nós e os animais, a gente precisa começar a ficar mais desconfiado, a pensar melhor na consequência das nossas ações. Isso acontece com a gente também, se você pensar quando você era criança ou adolescente, você com certeza fazia muitas coisas sem medo, de uma maneira muito mais consequente, e conforme você foi amadurecendo, ficando mais adulto, você hoje em dia tem muito mais receio de fazer diversas coisas, de confiar nas pessoas. Isso também tem a ver com o desenvolvimento do nosso cérebro, com a parte que atua no controle de impulso que acontece após a maturidade. O seu cachorro e o seu gato também têm esse período de socialização, que nos cães vai mais ou menos até os 4 meses e nos gatos até uns 3 meses. Isso não é uma coisa fixa, não é que deu 3, 4 meses, fechou, acabou. Mas é um período em que eles estão mais abertos, mais curiosos, mais propensos a fazerem amizades, a levar tudo numa boa. Depois disso, também assim como acontece com a gente, é normal que eles fiquem mais receosos, que tudo que eles não conheceram, ou até as coisas que eles conheceram, mas tiveram pouco contato depois, eles não estejam tão abertos assim a levarem tudo numa boa. E aí pode acontecer, e é comum acontecer, da gente ter feito essa socialização, ter se dedicado esses meses, e aí a gente vê o nosso filhote, adolescente ali levando as coisas numa boa, e a gente esquece que o cérebro continua amadurecendo, continua se transformando, e que as coisas que antes eram muito ok, ele pode começar a não achar mais tão legal assim, porque ele tá amadurecendo. Então, quando ele fica adulto, às vezes chega um ser humano meio sem noção, que ele estranha um pouco, ou a gente leva ele num lugar com muita gente, porque afinal ele é muito sociável, e lá ele se sente incomodado, porque ele já não é mais aquele filhotinho que aceita tudo numa boa, e ele começa a demonstrar esses sinais de incômodo sutis que a gente não considera, a gente não tá nem prestando atenção, porque a gente acredita que fez esse trabalho maravilhoso de socialização e que para sempre ele vai ser assim. Só que o nosso cérebro, ele vai se moldando tanto a experiências positivas quanto a negativas e também a influência dos hormônios. Então, é normal que um filhotinho, se você tem um cachorro macho, por exemplo, ele era amigo de todo mundo, ele era super legal, e aí quando ele se tornou adulto, ele passou a enxergar outros machos muito mais como rivais do que como amigos, pela influência da testosterona. A socialização é uma maneira da gente mostrar para o nosso cachorro, para o nosso gato, que o mundo não é uma ameaça. Porque se ele não conhecer as coisas, ele vai começar a interpretar tudo como uma ameaça e vai se tornar mais medroso, mais reativo, mais agressivo. Quando a gente socializa, ele tem uma base muito boa, ele tem muita habilidade social, ele tem um repertório de comportamentos muito mais vasto, ele pode agir de outras maneiras ao invés de só olhar tudo como se tudo fosse inimigo dele. Mas isso não é fixo, não é uma garantia de que para sempre ele vai ser assim. A socialização, ela continua pela vida inteira. O tempo inteiro a gente tem que observar como que ele está respondendo a algo e a gente responder ajudando ele a lidar emocionalmente com isso, assim como acontece com a gente, não é porque a gente era de determinada maneira 5 anos atrás que a gente continua sendo assim. Muitas vezes a gente muda pelos aprendizados, pelas coisas que acontecem na vida e pelo nosso próprio amadurecimento. Resumindo, deixa eu só tomar um golinho. A socialização é importantíssima. Um animal bem socializado, mesmo que ele fique reativo, é muito melhor da gente conseguir ajudar ele. É um pouco mais fácil da gente ajudar ele do que um animal que nunca foi socializado e é reativo. Mas o
O comportamento, a emoção, a forma que ele lida com o mundo é dinâmica, ela não é fixa, não é porque ele teve uma boa socialização que ele vai ser assim para sempre. Ele vai se transformando ao longo da vida, é normal e a gente tem que estar sempre atento e continuar esse processo de socialização para sempre ajudar ele a lidar com os mais diversos estímulos de acordo com a fase de vida dele.